Berlim, o tema do vídeo agora é Berlim e eu vou contar como tem sido essa experiência de morar aqui, dar algumas dicas de lugares para ir, e é isso, Berlim. Cara, a sensação que eu tenho aqui é como se estivessem diversas cidades dentro da mesma cidade, assim. Eu acho que dependendo do bairro que você vai, tem uma vibe, uma energia completamente diferente, tanto arquitetonicamente quanto das pessoas ao redor mesmo. Eu acho que Berlim é uma cidade muito diversa, né? Tem pessoas do mundo inteiro aqui. E tem bairros onde determinadas culturas estão um pouco mais presentes, e tem outros bairros que são muito misturados, e tem gente do mundo inteiro vivendo no mesmo bairro. E isso é algo que me encanta muito aqui em Berlim, essa diversidade de pessoas. Sempre que você está andando na rua, ou no transporte público, ou em todos os lugares, sempre vai ter gente do mundo inteiro, e é isso uma das coisas que eu mais gosto aqui. É, é uma cidade que tem muita gente criativa, né? É um polo muito de pessoas criativas, então eu acho que aqui eu estou muito mais nessa energia criativa mesmo, conectado com a minha energia criativa. Então isso é muito mais interessante porque acaba saindo da minha zona de conforto, acabo me conectando com outras pessoas que também estão nessa energia de colaborar, de explorar suas criatividades. Então eu acho que esse é um ponto bem interessante sobre Berlim. E aqui eu também estou muito mais conectado com a minha identidade queer. Eu sempre expressei a minha identidade queer de alguma forma, ou sendo da forma como eu me visto, os lugares que eu vou, as coisas que eu faço mesmo. Mas eu acho que aqui eu estou ainda mais conectado com essa minha identidade queer. Eu acho que eu nunca me enquadrei em muitos padrões. E aqui eu tenho celebrado isso cada vez mais. Eu acho que é uma cidade que está repleta de outras pessoas que também não se enquadram em muitos padrões, pessoas que também têm identidades queers e querem explorar mais sobre elas. Tem muitos eventos para a comunidade queer, tanto culturais como nightlife. É uma cidade que respira muito essa energia, e eu acho que eu nunca estive mais conectado com essa celebração da minha identidade igual eu estou aqui. É importante falar que essa perspectiva de eu me sentir muito livre para me expressar sendo uma pessoa queer, né? Isso também, de certa forma, é dentro da minha bolha, né? Porque eu vivo aqui dentro do meu universo, então eu não posso falar que isso está presente na cidade como um todo e que não existe nenhum tipo de preconceito na cidade como um todo. Eu já passei em alguns bairros assim, onde eu estava com uma roupa um pouco mais extravagante, digamos assim, eu senti uns olhares meio que de reprovação, e assim, a partir do momento que são olhares, né, isso pouco me importa. Mas já senti que em alguns determinados lugares da cidade essa liberdade de expressão, essa aceitação de diferenças talvez não seja tão bem-vinda quanto geralmente é nos lugares que eu costumo ir. Mas no geral, eu não posso dizer que eu não me sinta livre aqui para me expressar e para ser quem eu sou, e isso me faz ser muito mais feliz, com certeza. E o que eu mais gosto aqui é que sempre vai ter alguma coisa legal acontecendo, sempre vai ter algum evento interessante. E eu não estou falando só de balada, só de nightlife também, mas eu digo de eventos no gerais, eventos culturais, experiências gastronômicas. Sempre vai ter alguma coisa legal acontecendo em qualquer dia da semana. Só tem que meio que saber aonde encontrar eventos legais ou coisas legais para fazer, mas eu também vou dar uma dica aqui nesse vídeo, caso você esteja visitando Berlim, de como encontrar esses eventos. E por ser uma cidade, né, que oferece muita coisa para fazer, ela pode ser uma cidade bem caótica também. Eu admito que tem muitas opções de coisas para fazer, então se você tiver FOMO, você vai FOMO. Eu me mudei para cá fazem 10 meses, mas eu venho vindo para cá fazem 3 anos para passar um tempo. Então, quando eu estava visitando, assim, com um determinado período para depois voltar para o Brasil, eu estava muito mais querendo fazer tudo, querendo ter todas as experiências. Agora, desde que eu me mudei, eu estou um pouco mais seletivo sobre os lugares que eu vou, sobre as festas que eu quero ir ou as coisas que eu quero fazer. Teve a questão do inverno também, que me deixa um pouco num mood mais intimista, num mood um pouco mais introspectivo. Mas o que eu mais gosto na cidade, com certeza, é essa possibilidade de ter tantos eventos que eu sempre quis experienciar, e eles estão de fato acontecendo, principalmente pelo fato de ser uma pessoa queer e querer ter experiências que não são tão comuns geralmente em alguns lugares. E aqui existem opções de coisas para se fazer, então eu acho isso a coisa mais incrível da cidade. Uma coisa que eu também gosto muito aqui eu não sei se em outras cidades da Europa, mas eu sei que em algumas outras cidades da Alemanha também existe esse hábito de que se as pessoas não querem mais alguma coisa, essa coisa está em bom estado, eles só vão colocar essa coisa na rua para que outras pessoas possam encontrar e outras pessoas possam, né, usar aquilo. Então eu já encontrei várias coisas legais, tipo coisas de decoração, coisas de casa, ou até algumas peças de roupa
que você só encontra na rua porque alguém não quis mais, deixa lá e você pode pegar e levar para casa. Então eu acho isso bem legal aqui também. E o que eu menos gosto, não tem como não ser clichê e falar sobre o frio, porque o inverno é bem rigoroso, assim. E eu não digo só pelo frio, digo também pelo frio, porque eu sou uma pessoa muito solar, então essa falta do sol realmente me afeta um pouco. Mas também pela escuridão, porque 4 horas da tarde já vai estar escuro, assim. Então o seu corpo tá meio que tipo, cara, dormir, mas ainda são 4 horas da tarde. Então tem essa questão, além do frio, que acaba afetando um pouco, e aí me deixa numa energia mais introspectiva, que eu não quero sair muito de casa, então eu prefiro ficar mais aqui. Mas eu também aprendi há pouco tempo atrás a me forçar um pouco aí, só colocar uma roupa quente, não tem erro, sabe? Eu não vou deixar de experienciar coisas porque tá frio. Mas de fato é algo que não é a minha coisa preferida sobre morar em Berlim. E aí eu vou dar algumas dicas se você estiver visitando Berlim. E a primeira dica é, se você planeja uma viagem para Berlim, eu indicaria que você viesse em um período quente, assim. Eu acho que para você experienciar tudo que a cidade pode oferecer, eu veria ou na primavera, ou no verão, ou até no outono. Eu acho que o inverno não é o melhor momento para visitar. Eu entendo que tem muita gente que tem esse lance com a neve, ou quer conhecer, ou quer ter essa experiência, já que a gente não tem no Brasil. Mas eu honestamente acho que para você ter a oportunidade de viver Berlim da melhor forma possível, eu escolheria um momento quente para vir aqui. E eu vou dar algumas dicas de lugares que, se eu estivesse visitando, eu gostaria de experienciar Berlim por essa perspectiva. E eu vou começar com lugares para ficar de boa. Eu adoro ir para lugares onde você pode experienciar o lugar e ser um lugar interessante, ou estar com amigos, ou estar sozinho, enfim. E o primeiro deles é o Holzmarkt 25, que é um centro cultural, é um espaço bem grande, ele fica do lado de um lago, assim, você não consegue acessar o lago pelo espaço, mas tem toda essa vibe de estar perto da natureza. É um espaço grande, às vezes eles fazem alguns eventos específicos, tem alguns mercados, algumas feiras lá, mas o espaço por si já é bem interessante. Eles têm um bar lá e tem algumas mesas perto desse bar que você pode ficar, mas eles também têm alguns bancos perto da natureza, que são mais perto desse lago, e você pode ficar a céu aberto, ficar mais livre. Então é um lugar que eu gosto de ir, eu indicaria, se você estivesse visitando Berlim, a conhecer. É, tem também um parque que é aqui perto, e eu costumo ir sempre bastante lá, que é o Volkspark Friedrichshain. Eu adoro lá, é um parque lindo, tem muito espaço aberto, tem gramados por todo lugar, tem uma fonte linda na entrada também. Então, se você planeja passar um dia bem em Berlim no parque, eu acho que é um lugar legal de se conhecer. Tem bastante pessoas do mundo inteiro lá também, então é um lugar legal. E uma coisa que eu gosto de fazer muito aqui no verão, quando tá calor, é ir nos lagos, né? Tem algumas regiões que tem alguns lagos por perto. Eu costumo ir em alguns deles, mas aqui eu vou indicar o Krumenlang, que fica mais ou menos a 1 hora de trem daqui. E é um lugar legal, você pode dar a volta no lago inteiro, tem umas partes mais perto da natureza que são mais tranquilas, mas tem umas partes um pouco mais movimentadas também. É um lugar que eu amo lá, estender uma canga, aproveitar o lago, a água é limpa e cristalina. Então é um lugar que eu gosto de ir também. E comida, falar sobre restaurantes. A culinária alemã não é tão conhecida por ter muitos highlights, assim, é muito conhecida pela linguiça, pela salsicha e pela cerveja e qualquer coisa que tenha batata. Mas não é a minha culinária preferida, assim, mas, né, razão de Berlim ser uma cidade muito diversa e terem pessoas do mundo inteiro, é que existem restaurantes do mundo inteiro, então você tem a possibilidade de experimentar uma culinária que talvez você nunca tenha provado, porque tem esse restaurante perto ou em todos os lugares, então é uma das coisas que eu gosto muito aqui, de provar culinárias de lugares que eu ainda não tinha provado. E eu vou dar algumas dicas dos meus restaurantes preferidos, que se você estivesse visitando Berlim e for meio experimental e quiser provar coisas diferentes, eu acho que seria legal. E a primeira delas é o Hyong, é um restaurante vietnamita vegetariano. Eles têm algumas coisas interessantes no menu, assim, mas para mim os highlights vão para as versões dos hambúrgueres que eles têm. Tem alguns no menu, eu já comi alguns deles e todos eles são muito gostosos. É uma versão diferente de hambúrguer, assim, que eu gostei bastante. Tem umas outras coisas no menu também que são boas, mas eu não lembro exatamente os nomes, mas vale conhecer se você estiver visitando Berlim. Tem esse outro restaurante que é um restaurante de culinária da Geórgia. É muito saboroso, assim, a comida é muito boa. Eu fui em alguns restaurantes da Geórgia já, mas esse especificamente é muito saboroso. Tem uma coisa que eu costumo pedir lá que é a khachapuri, que é meio que uma pizza, meio que um pão com recheio. Você pode escolher os recheios diferentes. Eles têm um menu especial só com esse prato. Eles têm outras coisas no menu também, mas esse geralmente é o que eu peço.
E tem uma entrada que eu pedi quando eu fui lá também, que era uns champignons com queijo gratinado, eles estavam muito gostosos, valeu muito a pena. E a cerveja que eu tomei lá, que era uma cerveja da Georgia e era muito gostosa também, então vale a indicação. E uma coisa que eu amo também é café da manhã turco. Eu cheguei aí para Istambul, eu tive a experiência da culinária lá e foi incrível. Talvez eu conte sobre isso em algum vídeo aqui no canal. Mas aqui em Berlim também tem alguns lugares com café da manhã turco e eu costumo ir e eu realmente gosto bastante. O primeiro deles é o Café Kivahan. Eu acho que é muito saboroso as opções que eles têm lá. Eles têm uma opção no menu para 2 pessoas que você pode provar um pouco de cada coisa, eu acho que vale a pena. Tem um outro que é um pouco maior, que eu acho que é um pouco mais tradicional também. Eu não sei se eu vou conseguir falar o nome certo, mas é Al Sakank Smith Sarai. É um pouco mais longe de onde eu moro, mas de vez em quando eu vou lá. O espaço é maior, ele é bem tradicional e também vale muito a pena. E quando eu tô viajando, eu também gosto de ser muito prático, assim. Eu adoro experimentar a culinária local dos lugares que eu vou, mas eu também gosto de ter opções de coisas que eu sei que eu vou gostar. Eu gosto muito de provar hambúrgueres de diferentes países. Eu acho que cada país pode fazer uma versão diferente que seja interessante. E eu vou dar a indicação de uma hamburgueria aqui, que é a Peter Pan. Eles têm várias opções de hambúrgueres no menu, eu já experimentei alguns e todos eles eram muito saborosos. E aqui eles também têm um suco que é muito tradicional aqui na Alemanha, que chama Kiba, que é cereja e banana. E de primeira eu não estava muito confiante que seria bom, mas aí eu pedi para experimentar e é realmente uma delícia. Então esse combo de um hambúrguer gostoso com esse suco é uma boa indicação. E seguindo essa linha mais prática também, eu sou muito fã de pizza. Eu também acho que tem muitos países que podem fazer versões de pizzas diferentes e eu gosto de provar elas. E a nossa versão brasileira é muito gostosa, então eu sou meio crítico com pizzas. E de todos os lugares que eu fui aqui, a minha pizzaria preferida é a pizzaria Standard. Eu acho que a massa deles é muito boa, eles têm umas opções gostosas, umas opções diferentes para os recheios também. E um highlight aqui vai para o calzone que eles têm, que é muito saboroso. Sempre que eu vou lá, eu geralmente peço o calzone. Eles não têm muitos destaques nas sobremesas, eu não gostei muito das que eu provei lá. Mas falando em sobremesas, tem um sorvete aqui que chama Duo Sicilian Ice Cream. Eu estava viciado no verão, estava indo lá quase toda semana. Eles reabriram de novo depois de um tempo fechado, há poucos dias atrás eu fui lá agora e realmente é muito bom. O sorvete por si já é muito gostoso, tem diversos sabores, mas o highlight aqui é que eles têm uma cobertura que você pode escolher ou pistacho ou chocolate. E aí você escolhe o sabor do sorvete, aí eles cobrem com essa cobertura e ela fica meio endurecida assim. E é muito gostoso, vale muito a pena. Eu geralmente vou pelo sorvete de pistacho com a cobertura de pistacho e é muito boa. E também tem uns cookies americanos que são muito saborosos, tem diversas opções. Eu já provei algumas e todas as que eu provei também são muito boas, que chama Derkerks. E eu acho que né, é uma boa experiência se ter. Esses são alguns highlights que eu gosto aqui. Eu acho que se você estivesse visitando e quisesse ter algumas experiências culinárias que não necessariamente são da culinária alemã, eu acho que vale a pena visitar. Uma outra coisa, não é a culinária alemã especificamente, mas é muito presente aqui em Berlim, é o Doner Kebab, que tem a versão com a carne, né? Mas a minha versão preferida é a com halloumi, que é esse queijo de cabra com queijo de vaca, e aí ao invés de usarem a carne, eles usam esse queijo. E eu realmente gosto desse doner kebab de halloumi, é bem popular aqui em Berlim, então eu acho que para ter essa experiência berliner visitando aqui vale experimentar um doner kebab também. Eu gosto de comer o doner kebab com mango lassi ou mango ayran, que é meio que um iogurte com sabor de manga. E é muito gostoso, eu acho que combina muito bem o doner kebab com esse mango lassi. E agora eu vou dar algumas opções de bares. Eu não tenho ido muito a bares, eu já fui muito mais. Eu acho que eu tô numa vibe muito mais de receber amigos em casa ou ir na casa de algum amigo. Tem essa noite um pouco mais intimista, mas eu já fui muito mais. Mas eu acho que se você estiver visitando Berlim, você provavelmente vai querer ir a algum bar. A primeira indicação é o Monkey Bar. Ele fica um pouco longe de onde eu moro também, mas é legal, a decoração do espaço é bem bacana, fica no topo de um prédio, então você tem uma visão da cidade assim. E ele fica do lado do zoológico, então você consegue ver os bichos lá de cima, eu acho que é um diferencial bacana. Então quando algum amigo está visitando, eu acho legal ir lá para experienciar esse bar meio diferente. Tem um outro bar que chama Möbel Off, é um bar queer, ele é bem conhecido da noite queer. Eu sei que de quinta-feira é meio que o esquenta assim para começar a noite nesse bar. Tem alguns eventos específicos para determinados públicos da comunidade queer.
Então vale olhar a agenda para ver especificamente o que é que tá rolando, mas eu sei que de quinta-feira é meio que um point. E uma dica, se você for uma pessoa LGBTQIA+, uma pessoa queer e tá visitando Berlim, aqui em Berlim tem uma revista que chama Siegessäule. Elas têm diversas matérias, muitas delas em alemão, mas algumas em inglês também. Mas o mais legal é que a revista tem uma agenda mensal de eventos culturais, festas, dicas de pares no geral para a comunidade LGBTQIA+. Então, todo mês eles têm, né, uma publicação e dentro dessa publicação tem uma agenda. Então, vale procurar por essa revista. Eles distribuem gratuitamente as versões físicas em alguns lugares, mas você também pode acessar a versão online e ver tudo que está rolando, né, num determinado específico período de tempo que você está visitando aqui. Podia falar sobre algumas festas, alguns eventos, mas eu acho que faz mais sentido se você estiver vendo esse vídeo com a intenção de visitar Berlim. Você procurar por essa revista para ver o que está rolando nesse momento específico que você estiver visitando aqui. Eu realmente gosto muito dessa cidade, eu acho que eu me sinto muito conectado comigo mesmo aqui, isso reflete em como eu me comporto, reflete como eu trago isso para a minha vida e como eu transpareço isso para o mundo, então acho que isso está muito claro, né, de que realmente eu me sinto muito feliz aqui. E eu acabo estando muito mais próximo de quem eu sou de verdade, sem medo de qualquer outra coisa, e eu acho que mais do que nunca. E a gente sabe aí na história, né, que a Alemanha e Berlim, em cenário de guerra mundial e toda a história que a cidade, né, e o país tem por si, não é das mais belas, né? A gente sabe que tem muita coisa triste e bizarra e surreal que aconteceu aqui durante esse período e, né, a gente tem completa informação sobre isso. E, assim, eu sinto que a sensação que Berlim traz para mim e meio que a obrigação que Berlim traz é de que esse lugar seja reocupado, assim, e novas memórias sejam criadas aqui. Que agora o papel de todo mundo que vive aqui, o fato dessa ter se tornado uma cidade tão diversa e uma cidade cheia de pessoas diferentes e pessoas que, cara, seriam de verdade mortas no passado se pisassem aqui, sabe? E eu acho que, cara, o nosso papel aqui de quem tá morando nesse lugar é reocupar isso, reconstruir essa história e celebrar a diversidade de pessoas que moram aqui. E é um símbolo de revolução, né? Eu acho que o fato de Berlim ser uma das grandes capitais de diversidade do mundo, ser uma grande metrópole de pessoas diferentes e queers e LGBTQIA+, e imigrantes. E eu fico muito feliz com esse ter sido o destino, né? Que esse ter sido o cenário atual da cidade. E é muito importante ainda preservar a história, mas também é muito importante fazer com que o presente seja bem vivido. Eu acho que viver em Berlim, eu acho que a gente tem meio que a obrigação de fazer isso acontecer, sabe? E é isso, eu sinto que eu tô fazendo a minha parte.